Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Broadcast do Reino. Nosso podcast voltado para galera de comunicação das igrejas. Seja você atuando na área de som, marketing, VJ, iluminação, vídeo, fotografia, independentemente da área. Esse podcast é voltado para você. Então que realmente você venha abrir seu coração e pedir para que o Espírito Santo fale com você por meio dessa conversa. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui um amigo, um líder, um cara servo realmente, que tem um coração na obra do Senhor, que tem atuado na liderança da comunicação da Igreja Batista Alameda aqui em Curitiba. Queria receber Mozart. Bem-vindo aí, meu irmão, de verdade. Fala, Lucas. Beleza, Prazer mano? aí te receber. Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, cara. Eu queria, antes de tudo, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho pra mim, pra galera que tá ouvindo, como que foi teu processo com Jesus? Como você conheceu a pessoa de Cristo? E como que você foi parar na área de comunicação? Me conte e bem-vindo mais uma vez. Isso aí, obrigado, Lucas, obrigado, galera, um prazer estar aqui com vocês, né, podendo compartilhar um pouquinho daquilo que Deus deu pra gente. E a minha história com Jesus e minha história com comunicação começou já desde cedo. Eu praticamente nasci num lar cristão, meus pais se converteram quando eu tinha só 2 anos de idade. Caramba. Então cresci naquele começo onde meus pais serviam muito na igreja, então a gente sabe ir em todos os retiros, todos os eventos, vigílias, dormia embaixo do banco quando era pequeno nas vigílias, e foi nesse ambiente que eu cresci. Então eu aprendi que estar dentro da igreja é muito prazeroso, né? Então para mim nunca foi difícil estar dentro da igreja e servir ao Senhor. Mas minha história na comunicação é bem interessante, porque eu nunca pensei em servir, eu sempre pensei em servir na igreja, mas de forma voluntária, Sim. né? Como a Nunca maioria das pessoas integralmente, né? fazem, exatamente. Eu nunca tinha pensado integralmente. E eu comecei a trabalhar desde cedo, com 18 anos, trabalhei no mundo de telecom, trabalhei 15 anos, eu estava numa ascensão, crescendo dentro desse mundo, almejava lugares altos dentro desse mundo corporativo mesmo, até que chegou um momento da minha vida que aquilo sumiu do meu coração, assim, como se tivesse dissipado, sabe? Eu acredito que Deus estava começando algum processo ali, e todo aquele meu desejo de crescer, de ocupar lugares altos, de viagens, aquilo, Acabado. cara, foi embora, assim, sabe? Foi embora totalmente. Em paralelo a isso, a igreja que eu tô hoje na Alameda, tô lá há 18 anos, né? E eu tava nesse processo servindo, mas servindo voluntariamente em várias áreas, servi em células, nos jovens, nos adolescentes. E a igreja, ela não tinha ali um ministério de comunicação formado naquele momento. Em paralelo a tudo isso que estava acontecendo comigo, estavam tendo reuniões do pastor com seus liderados ali para formar o Ministério de Comunicação. E nesse contexto, o pastor, numa dessas reuniões, falou assim: olha, a gente precisa começar logo o Ministério de Comunicação, não tem como a gente ter contrato com uma pessoa aqui, um serviço lá, a gente precisa unificar tudo isso aqui dentro. E precisamos de um líder, né? E aí ele começou a criar ali um perfil desse líder, e em um determinado momento ele falou assim: olha, a gente precisa de um líder como se fosse o Mozart. E ali, naquela reunião, alguém naquela reunião falou assim: não, então vamos atrás do Mozart. E a gestora veio conversar comigo e fez o convite, e aquilo encaixou perfeitamente, sabe? E foi nesse momento que a gente começou a servir, né? E quanto tempo faz que vocês estão ali na área de comunicação só? Isso, na área de comunicação eu lidero há 8 anos, mas nós estamos na Alameda há 18 anos. Nós fomos para a Alameda, nós éramos aqui da PIB, mas minha esposa na época cursava faculdade teológica, e ela foi chamada para servir, né, no Ministério Infantil, como líder do Ministério Infantil, e foi nessa época que a gente foi lá para Alameda. Então, hoje eu sou casado, né, com a Rebeca, estamos há 18 anos quase casados, temos 2 filhos, a Sara e o Israel. Então já estamos nesse período de 18 anos lá na Alameda servindo, sendo que 8 deles eu lidero o Ministério de Comunicação. Então o Ministério de Comunicação da Alameda tem exatos 8 anos. 8 anos, caramba, com você ali na liderança, direcionando tudo, que bênção, cara. E nesse processo de 8 anos de experiência, diversas coisas, como que você define uma equipe técnica saudável dentro da igreja? Eu creio que você já deve ter se deparado com diversas situações dentro da sua equipe, né? Tudo ali desses 8 anos. Mas nesses 8 anos de experiência, como que agora você define uma equipe técnica saudável? Que seja com o coração no lugar certo. Então, mano,
uma equipe técnica saudável não é aquela que sabe fazer tudo bem, né? Eu acho que vai muito além disso. A gente olha para um coração, né? Eu gosto de, sempre quando a gente vai começar um culto ou qualquer evento ali na igreja, eu trago Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então eu deixo muito claro que cada um daquelas pessoas que estão ali, seja um operador de câmera, seja o diretor de imagem, o social media, quem for, ele não está ali para me servir, para servir o pastor, nem para servir ninguém. Ele está ali para servir ao Senhor. Então acho que esse é o primeiro passo de a gente ter uma equipe saudável. Ela tem que saber a identidade dela, né? De filho, né? De servo, porque um voluntário, ele só cumpre escala. Sim. Um servo não. O servo, ele serve ao Senhor. Se doa, né? Né? Então, uma equipe saudável é você saber equilibrar isso, né? Ter pessoas que façam com excelência, tecnicamente saibam operar bem a câmera, fazer um bom corte, pegar um bom ângulo de imagem, mas ao mesmo tempo tá ali com um coração grato ao Senhor, sabendo que tudo é por Ele, para Ele. Sim. Então, eu vejo que a gente tem que ter esse equilíbrio, sabe, Lucas? É muito importante. Sim, não, demais. E também não adianta nada, às vezes a pessoa, é muito bom tecnicamente, mas se não tem o coração... Não. Eu prefiro 1000 vezes uma pessoa que tem o coração disposto. Com certeza. E, cara, a gente consegue capacitar, a gente consegue treinar aquele cara e ele pode, sim, chegar numa técnica muito boa. Mas o coração é algo que vem do caráter né, do Senhor e... E esse é o ponto, assim, às vezes a gente enxerga pessoas que não tem nada a ver com comunicação. Eu era um desses. Eu tava no anonimato ali, né? Sim. Então você enxerga ali aquela pessoa que tá cuidando tão bem, às vezes tá chegando na igreja, pegou um papelzinho ali do chão, né? Pegou, serviu um copo de água pro pastor, ou pegou, viu alguma coisa suja, foi lá e limpou. É esse coração que a gente precisa. Um coração de servo, um coração que está disposto, né, a fazer o melhor com excelência. Porque, como você disse, a técnica a gente capacita, compra curso, né, e assim por diante. Mas o caráter, né, vem do Senhor, né? Exato. E nesses anos de experiência, né, que você está tendo aí tudo, quais são os maiores desafios da liderança de voluntários, de servos nessa área técnica? Porque é um nicho específico, é um nicho complicado, não é fácil assim, né? Então, quais são os maiores desafios que você já enfrentou aí nessa caminhada? O maior desafio, você sabe, né? A gente lidar com pessoas é desafiador, né? Sim. Lidar com a máquina, você vai lá, repara a máquina, conserta, mas lidar com o coração da pessoa, acho que é o maior desafio. Então a gente tem que sempre cuidar para que a gente não esteja se aproveitando daquela pessoa, né? E sim daquilo que ela está disposta a entregar. Ou seja, hoje às vezes é muito fácil a gente encontrar dentro da equipe alguém que saiba muito, é referência naquilo. E você usar aquela pessoa para tudo. Sim. Pronto, perdeu. Você perdeu tanto aquela pessoa quanto os outros voluntários, né? O restante da equipe. Então eu acho que passa muito por isso, assim, de você saber identificar a pessoa, colocá-la no lugar certo, na hora certa, não se aproveitar daquela pessoa em todas as escalas, porque quando a gente tem uma pessoa vamos pegar um operador de câmera, né, que o cara é referência, você quer ele para todos os cultos, mas ele também precisa cultuar o Senhor. É uma vida, então o desafio é exatamente, acima de escala tá a vida da pessoa, né, o cuidado do coração, né, o descanso. Então um dos maiores desafios do líder é lidar com as pessoas, né, também os pares, né, as demandas que a gente recebe. Então hoje um líder ele tem que saber organizar tudo isso, né, dentro do ministério. Se você não tiver uma boa organização, o líder vai sofrer, né? Um líder de comunicação ele precisa ter essa maleabilidade de entender, às vezes priorizar uma demanda, né? Mas via de regra, para mim o maior desafio sempre são as pessoas, porque a gente está lidando com corações. A gente não sabe, né, mano, como que chegou aquela pessoa, de repente o voluntário chegou ali naquele dia com um problemão, descobriu um diagnóstico negativo, um problema no casamento. Você precisa ter esse olhar, né? Precisa ter esse olhar pastoral, esse olhar de carinho. Por isso que a gente sempre ora. Muitas vezes a gente pergunta, você tem algum pedido de oração hoje? Né? E quantas vezes a gente já orou por cura ali? Antes do culto começar, 5 minutos antes do culto começar, a gente estava ali impondo as mãos e orando por cura para aquelas pessoas. Amém. Muito isso. E como que como que você faz ali na Alameda com a tua equipe para gerir, para organizar e para cuidar desses voluntários de forma
técnica e de forma espiritual? Como que você, Mozart, daria dicas aí para as pessoas que estão querendo? Então, hoje a gente não faz nada sozinho, né? Eu tenho hoje um auxiliar ali, o Gustavo, um abraço pro Gustavo aí, quando estiver assistindo. Ele é meu braço direito, né? Ele me ajuda basicamente em tudo. Então, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, basicamente, a gente se organiza, né, com escalas, a gente coloca as pessoas ali com a disponibilidade, a gente trabalha muito essa flexibilidade das pessoas, Sim. mas ao mesmo tempo ensina que servir é muito importante, né? Então a gente mostra que a gente precisa dessas pessoas, a gente mostra a importância delas para o reino, a importância delas para aquele culto, para aquele evento que a gente vai ter, Sim. e ao mesmo tempo tenta flexibilizar com a agenda deles, Sim. né? Então é um desafio, né? Mas eu tenho uma equipe hoje que ajuda muito, né? Nesse sentido, a gente trabalha em muita parceria para o negócio fluir bem. Que benção, que benção. E cara, como que você também consegue equilibrar esse técnico e espiritual dentro da sua gestão? Porque, como a gente tinha falado antes, no ministério técnico é muito fácil, às vezes, a gente só focar no técnico. A gente só focar no operacional, no fazer, no cumprir demandas. Mas a gente também tem que olhar para a questão pastoral, tem que olhar para o coração daquela pessoa. Será que ela só não está indo para a igreja só para servir? Como que você faz isso ali nesse cuidado? Olha, eu abordo a equipe, então uma pessoa que quer começar a servir, por exemplo, a gente tem que tentar identificar, Lucas, o seguinte, mano, tem muita gente que quer ir para o ministério como um escape, uma válvula de escape, quer fugir do culto, quer fugir de alguma situação. Então, eu crio algumas regras. Eu chamo ali de combinados, né? Ó, você quer servir? Tem um número mínimo para você servir, porque não adianta também aquele voluntário que serve uma vez no ano, né? E não aparece mais na igreja. E nem aquele que quer servir todo o culto. Não é saudável. Não é saudável para ninguém. Então, eu sempre faço uma entrevista, converso com aquela pessoa, muitas vezes ali antes do culto, tento sondar como é que tá o coração dela, qual foi a motivação dela estar ali. Então, nessa conversa, a gente já consegue extrair muita coisa, né? Então, eu tomo muito cuidado para que a pessoa não esteja ali por fuga, escape, né? Por um escape. Por um hype, por uma modinha, né? Exatamente, uma modinha, tal. Pô, vi que é legal, tá todo mundo servindo, né? Então vou para essa modinha também. Não. Então a gente trabalha muito nesse equilíbrio. Eu acho que tudo na vida é equilíbrio, né, mano? Então a gente precisa cuidar para que a pessoa esteja servindo, mas ao mesmo tempo esteja também cultuando ao Senhor. Não que enquanto está servindo, não está cultuando, né? Claro, exatamente. Mas eu friso muito bem isso, inclusive. Ó, enquanto você está aqui, você está adorando ao Senhor. Né? Mas ele também precisa estar com um corpo. Né? Demais. Não dentro de uma sala ou, né, fechado em algum lugar. Sim, e o líder precisa ter essa visão, né, precisa. Cara? Porque senão vai se perder e senão o próprio ministério vai corromper ali, vai se atrofiar, porque a pessoa tá, tipo, vazia. Eu falo aqui, né, pra galera aqui que serve com a gente. Nós precisamos estar cheios. O servir é basicamente transbordar. O transbordar, tá com certeza. Se você não tá cheio de nada, você não vai transbordar. Nada. Então, para você se encher, você precisa se alimentar, você precisa estar caminhando com pessoas, você precisa estar cultuando. Então, cara, é muito isso. E eu até fiz um trabalho bem intencional, sabe, há algum tempo atrás agora. Eu peguei e fiz uma relação junto com o Gustavo daquelas pessoas que estavam servindo, mas que a gente não estava vendo eles no culto. Comecei a ligar. Ou mandar áudio, ou chamar ali para uma conversa. Trazer, tá acontecendo alguma coisa? Tá tudo bem contigo? Tem algo que eu posso orar? Ah, não, por quê? Faz tempo que eu não te vejo aqui no culto, é muito importante, né? Pô, e dali, Lucas, extraí muita coisa, mano. Sério? Muita coisa. Coisas que até levei para a liderança da igreja, em reunião ministerial, sabe? Diagnósticos ali que a gente pôde ter através de uma simples conversa com um voluntário. Então essa proximidade é muito importante. É pessoal, né? O líder precisa ser pessoal, né? Porque não adianta nada o cara só ficar ali delegando e outra pessoa que vai fazer. Mas, cara, você é o líder do ministério. Isso. Você precisa ser visto pelos seus voluntários. E tá acessível, né? E tá acessível, exatamente, com esse coração. Né? E, cara, eu creio que também, acho que em todo ministério, em toda equipe, existe conflitos, né? Existem conflitos entre membros, entre voluntários, entre pessoas, ou por que colocou ele ali no lugar, eu tô fazendo aqui, ou o cara é melhor que eu. Como que você, cara,
gere esses conflitos? Como que você aborda? Como que funciona aí na sua gestão? Mano, conflitos vai ter em qualquer lugar, né? Eu tava lembrando aqui do mundo corporativo, né? Tava lá trabalhando no mundo corporativo, tinha conflitos. Na igreja tem muitos conflitos, né? Eu acho que o primeiro ponto é não ter medo de enfrentar. Por muitas vezes eu tive medo, sabe? De enfrentar aquele conflito, de me desgastar com alguma pessoa. Então esse é o ponto, assim. Primeiro ponto é você não ter medo, enfrentar, porque Deus está com a gente, né? Nesse sentido. O segundo ponto é você tentar achar uma solução para aquilo, né? Não simplesmente abordar aquela situação específica, mas olhar o todo. Fazer uma análise de se colocar no lugar da pessoa, ver o ponto de vista dela, né? Por muitas vezes a gente entra num conflito ali de escala. Poxa, né? Mas qual que é o lado dessa pessoa? Como que eu posso ter essa empatia, essa compaixão com a pessoa? Sim. Então, eu diria que é o seguinte, a maioria dos conflitos se resolve se você não tiver medo de enfrentar, você ser sincero, né? Sim. E você se colocar no lugar do outro. Olhar que por trás daquilo lá tem uma pessoa que às vezes está frustrada, às vezes criou uma expectativa de alguma coisa que não aconteceu, ou ela mesma está com medo de alguma coisa. Sim. E normalmente o conflito nasce disso, né? Sim. E a gente tem que entender, Lucas, que, mano, conflito vai ter em todo momento. Todo lugar, né? Todo lugar, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. Preparado, né? O líder ele precisa desenvolver essa habilidade de gerir conflitos, né? Exatamente. Porque às vezes, vamos supor, acontece alguma questão e daí você também é um pavio curto ali, ou tipo, você esquenta e daí cara, não, o líder precisa ser aquele neutro, aquele sangue frio, né? Que mostrar o amor de Jesus. Isso. Também, assim. E falando em amor de Jesus, o terceiro ponto que eu colocaria, e não menos importante, na verdade o principal, é você buscar no Senhor a solução para aquilo, né? Dobrar o joelho, orar. Eu acredito que Deus, ele tem a solução para todas as coisas, né? Já está tudo escrito por ele. Então ali a gente pode acessar nele aquela situação que às vezes é uma situação mais conflituosa mesmo, uma situação que você às vezes não enxerga ali como resolver de uma maneira humana, e é buscar no Senhor, cara. Buscar na Bíblia, né? E tentar entender ali essa maneira de resolver. Ter essa relação, né, pessoal com o Senhor. Né? E, cara, e também durante muitos períodos do ano, assim, muitas equipes técnicas têm altas demandas, né, cara? Principalmente, final de ano, que tem espetáculo de Natal, espetáculo de Páscoa, conferências. Como que você consegue manter a equipe motivada durante períodos de alta demanda, cara? Porque às vezes ela fica cansada, daí depois dá um desgaste, daí não vem mais servir. Sim. Como que você gere? Cara, esse é um ponto muito importante, né? Altas demandas vão vir. Mas como você mesmo disse, é no final do ano, é na Páscoa, é numa conferência. Então são altos e baixos, né? Então a gente trabalha, eu gosto de trabalhar quando o negócio pega mesmo, eu tenho um quadro na minha sala, um quadro branco lá, a gente anota tudo que tem que fazer e faz a famosa matriz de urgência e importância, né? Lista tudo, vê o que é urgente, o que é importante, o que é não urgente, não importante, e começa a listar e colocar a ordem de prioridades. Eu coloquei há um tempo atrás para a liderança da igreja, para os pastores, né, para quem nos demanda materiais e, né, etc. Eu coloquei prazos maiores já. A gente acordou ali com a nossa equipe de designer um prazo X e para os pastores a gente já coloca um prazo um pouco maior para justamente se adequar a esses períodos de demanda maior, né? E eu gosto de trabalhar muito com a equipe o seguinte, eu não tenho problema nenhum em dar folga para a pessoa e deixar ele descansar, né, o pessoal descansar, muito pelo contrário, eu acho que quando vem um período de alta demanda, é mais do que merecido esse descanso depois, né, o descanso é bíblico, né, mano? Claro. Então, a gente trabalha basicamente com isso. Primeiro, uma matriz de urgência e importância, delimitando o que realmente é urgente e importante para a gente fazer por primeiro. Segundo, a gente já dá um prazo maior para que a gente consiga atender dentro do prazo todas as demandas. E terceiro, eu recompenso o pessoal depois. Eu falo assim, olha, primeiro vem o trabalho, mas depois vem a recompensa, né? Um tempo para descansar, aproveitar com a família, aquele tempo que foi suprimido antes, né? Sim. Que legal. É muito importante, né, ter essa visão, essa empatia, né, cara? Porque às vezes, tipo... E a pessoa se sente valorizada, a pessoa se sente vista, né, realmente. E pensa assim comigo, mano, a gente tá numa conferência lá, sexta, sábado e domingo. Eu não vou ter o cara 100% na segunda-feira lá. Não vai ter.
ele precisa desse tempo para refrigerar, né, e ver novos ares. Sim, então não adianta nada. Entre eu ter o cara lá cansado, desmotivado, infeliz lá na segunda-feira, é muito melhor eu dar uma folga para ele, um tempo para ele o descansar cara vai vir e ter ele renovado, pleno já no dia Aham. seguinte. Sim, demais, demais. Que glória a Deus, cara, que benção você tem essa visão, né, tem esse Com tato. certeza. E, cara, nesses anos de caminhada aí, qual que foi o seu maior erro na sua liderança? Ou erros, né, que às vezes a gente erra bastante, né? E o que você aprendeu com ele? O que te fez amadurecer nessa questão de liderança? Cara, erros a gente vai cometer direto, ainda hoje a gente comete, mas eu diria assim que o meu maior erro por muito tempo, e às vezes é a minha dificuldade hoje, é dizer não, cara. E dentro do Ministério de Comunicação, cara, é muito difícil, né? Porque às vezes a gente diz um não, e às vezes a gente diz um não, e a gente é visto como, pô, ele não tá querendo me ajudar, poxa, minha área aqui não tá sendo beneficiada, não tá sendo visto. E não tá sendo visto e tal. Então a gente tem uma tendência natural a dizer sim. E eu, particularmente, já sou uma pessoa que quero abraçar tudo, resolver tudo. Então, por muitas vezes, eu disse muito sim, que depois eu sofri, minha maior consequência foi não atender a demanda, não corresponder ao sim, né, que eu dei, né, e não poder cumprir com aquilo que eu disse sim. Então, o meu maior erro, cara, é dizer sim para aquilo que, e de bate-pronto, daquilo que eu não pensei, não coloquei no papel, né, não vi com a equipe se dá para fazer. Né? Então, muitas vezes a gente diz sim, mas, poxa, nem consultou a equipe, nem viu se a gente tem ali o equipamento necessário, se a gente tem tempo. Né? Exatamente, né? E aí você tem que lidar com um problema que é muito maior do que dizer um não ali na hora. Exatamente. Então, hoje eu tenho aprendido que é muito mais fácil eu dizer um não e depois entregar um sim, do que dizer um sim e depois ter que falar um não para a pessoa, lá para o pastor, para o líder de ministério ou para quem nos deu a demanda, de algo que a gente não vai ter braço para cumprir, né, para atender. E no meio de altas demandas, né, altas pedidos de vários ministérios, eu imagino que a mesma coisa acontece com a gente, acontece com vocês lá. A gente tem que ter o discernimento também, eu acho que do Senhor e de o que abraçar, né? Isso. Porque a gente pensa, não, tudo é igreja, tudo, mas, cara, será que é o momento certo para aquilo? Será que... Acho que tem que ter esse discernimento. Eu gosto muito disso, né? De a gente discernir essa questão, saber, e até pedir para o Senhor ajuda do Espírito Santo mesmo. Sim, né? De dizer, poxa, isso é legal da gente fazer, isso não é. Não que a gente seja um juiz, né? Mas de discernir da parte do Senhor mesmo. Poxa, vamos por esse caminho, que legal essa ideia, vamos pegar essa ideia e levar para os outros ministérios ali também, ou para outra área, né? Então, não é simplesmente dizer um não, né? Mas a gente ouvir, entender e ir pelo caminho que... Ter essa sabedoria. Ter essa sabedoria. Que vem do Espírito Santo. Exatamente, né, cara? O líder precisa sempre estar em sintonia com o Senhor ali para discernir. Cara, querendo ou não, como a gente tá falando hoje sobre gestão de uma equipe, né? Cara, você precisa estar em sintonia com o Senhor, senão você vai gerir de forma humana. Gerir uma igreja, um ministério de forma humana. Não tem. Tá fadado ao fracasso. Tá fadado ao fracasso, realmente, né? E eu creio que também, de forma bíblica, de forma que o Espírito Santo te conduz, você sempre precisa também ter pessoas abaixo de você, líderes, né? Com certeza. E como que você consegue identificar esses potenciais líderes nessa área, de área técnica? E como que você faz? Como que você tem visto? Normalmente já tá debaixo do nosso nariz, né? A gente olha ali aquela pessoa que está se destacando, que é bem comunicativa, que a gente vê que as pessoas ali estão bem próximas dela, a gente já vê um potencial, já traz para perto, né? Porque normalmente o líder não é aquele que faz o melhor na parte técnica, né? Mas aquele que é um cara que é bem relacionado, né? Que tem uma boa comunicação. Eu vou por essa linha sempre. Eu olho pessoas ali que estão bem envolvidas em vários ministérios, que fluem bem ali, né, nas áreas, que falam bem com as pessoas. Eu identifiquei uma pessoa assim, eu já trago para perto, já vejo no que ela pode ajudar, né, para fazer esse papel. Como aconteceu comigo. Exatamente. Né, Lucas, eu não sabia de nada, como eu falei aqui anteriormente, de técnico, mal sabia dar um zoom numa câmera, né, e a gente foi aprendendo, mas o que eu gostava? Do relacional, sempre gostei disso, né, então eu acabo me espelhando muito em mim, né, de como foi comigo, eu enxergo potenciais através dessa maneira. Sim, e é muito isso, né, porque
Tipo, cara, a gente precisa olhar, porque, cara, o que vai ser o líder é o relacionamento. Com certeza. É o gerir, é o conduzir, é o Com liderar, certeza. é o delegar. E querendo ou não, ter a posição de líder, né? Porque às vezes isso já nasce no cara, né? O cara tem, às vezes, meio que tem que lapidar coisas, o cara já tem ali, né? Com Tipo, o jeito de certeza. falar, o jeito de se portar. Ele influencia pessoas, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né? Cara, aquela pessoa tá influenciando. E falando de dentro da igreja, né, mano? Essa pessoa tem que ter uma vida com Jesus, exatamente, né? mano. Isso é fundamental, né? Claro. Caráter, né? Caráter. Então, uma pessoa que, poxa, lê a Bíblia, conhece de Bíblia, né? Tem uma vida com Jesus. Porque nós já A gente não pode colocar um líder lá, cair no erro de colocar um líder que, poxa, tá com um pezinho aqui, um pezinho no mundo, né? Não tem como. Não rola. E, cara, e a gente entrando nessa questão também, pra você, qual que é a importância do discipulado na formação dessa equipe técnica, desses servos? Como que você faz isso também, esse caminhar, esse discipulado com essa equipe? Cara, para mim o discipulado ele é fundamental. A gente não tem como não caminhar num discipulado. Claro que hoje existem diversas formas de fazer discipulado, né? O discipulado em si, ele tem hoje várias igrejas que falam metodologias diferentes. Mas o que é o discipulado? É o cuidado da pessoa com o seu liderado ali. Então ele vai desde uma conversa num café, eu gosto muito tem vários cafés ali perto da igreja, eu volto e meia tô chamando um voluntário, algum liderado meu, vamos tomar um café? É isso, cara. Né? Cara, como é que tá teu coração? Como é que tá aquela situação? Como é que tá você com a tua esposa? Como é que tá aquela situação com o seu filho? Né? E a gente ter essa troca, né? Como a gente tá conversando aqui. Eu acho que isso, cara, é fundamental pro ministério. É a base, né? É a base. E por eu gostar muito disso, acaba que sendo um dos pontos fortes, né? É pra onde eu vou, né? Então eu mal fico na minha sala. O pessoal às vezes fala, pô, cadê o Mozart? Né? Eu tô conversando com alguém, eu vou na sala dos meus pares também, conversar com eles, saber, até mesmo que eu não esteja discipulando, de alguma forma a gente influencia pessoas. Exatamente. E a gente é influenciado, né? Então eu busco muito isso, né? E tem muitas pessoas que têm um coração ensinável, né? E esse coração ensinável do discípulo é fundamental para um crescimento. Então eu uso essa metodologia. Eu chamo, quando eu vejo, por exemplo, que tem um voluntário lá que no domingo ele não estava tão bem. Aconteceu isso recente. Eu percebi que um voluntário lá não foi, ou estava se atrasando, eu já ligo, pergunto, vejo como é que tá, né? Então isso para mim é o discipulado, é essa caminhada, o se importar, né, Lucas? Porque a gente não vive de escala, a gente vive, como a gente já falou aqui anteriormente, de pessoas que estão ali para doar o melhor de si. Vida na vida, né, vida cara? Na vida. Porque, como a gente tava falando, né, cara, às vezes a gente olha muito pro técnico, cara, mas a gente precisa voltar os nossos olhos pras vidas. Atrás de uma câmera, atrás de uma mesa, atrás de um software, atrás de qualquer coisa. Com certeza. Tem uma pessoa, tem uma vida, né? E se a gente quisesse só técnico, a gente ia pro LinkedIn, buscava qualquer pessoa do mercado, contratava e acabou. Técnica e exatamente, mas não é isso que a gente quer, né? Sim. A gente quer o coração, a gente quer discipular, a gente quer que aquela pessoa entenda o valor que tem aquilo pro reino de Deus. Demais, né? demais. Eu gosto do seguinte, lá dentro da igreja, eu coloquei no ministério, a gente segue a visão e a missão da igreja, né? Mas eu coloquei como um propósito da igreja espalhar a mensagem do evangelho através de todas as mídias. Isso. E essa pessoa ela tem que sentir parte disso. Quando essa pessoa, né? Exatamente, quando ela entende que ela tá fazendo parte, tendo aquele senso de pertencimento, isso muda a visão da pessoa. Muda. Ela serve muito melhor, ela serve com paixão. Domingo mesmo eu tava falando para eles, que cada clique que você der no teclado, passando a letra da música, seja uma forma de adorar o Senhor, de honrar o Senhor, passando aquela letra certinho, ou aquele ângulo de câmera perfeito. É o que a gente fala que sempre, cara, é muito isso. Eu até, nessa vertente, se a gente tá conversando, cara, uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, mais ou menos, Deus ministrou no meu coração a respeito do que a gente faz. Ele me deu uma frase muito forte. Missionários técnicos, sabe? Pois é massa, hein? Cumpre a grande comissão, cumpre o ID do Senhor, por meio das plataformas, por meio das mídias, cara. Então, o ID, né, cara? É o ID, eu falo pra galera que vocês são missionários, vocês são ministros. Vocês não estão aqui apenas apertando o botão, operando uma câmera, fazendo... Cara, é realmente Gostei desse termo. Fazer o nome Vou de usar. Jesus conhecido, cara. É isso, esse é o propósito. Vou usar. Esse é o propósito, porque isso não adianta nada, cara. Que a gente tem toda uma estrutura
se não for pra glória do Senhor. É verdade. Se não for pra fazer ele conhecido. E o mais legal, Lucas, é que nós, no Ministério de Comunicação, nós funcionamos, eu gosto muito do exemplo, até o Gustavo que usa isso comigo, de um megafone, né? Um pastor, ele fala a mensagem, mas nós somos um megafone que expande, leva mais longe. Amém. Né? Pô, um YouTube da vida não está limitado, pode chegar aos 4 cantos dessa terra. Exatamente. Por isso que o nosso propósito como ministério é justamente esse, espalhar a mensagem do evangelho aos 4 cantos dessa terra através da mídia. Exatamente. Eu sempre falo aqui, né, fazer Jesus conhecido os 4 cantos desse mundo. Isso. A galera me zoa, né, porque virou um bordão, entre aspas, é que uma oração que eu faço, né, mas esse é o propósito, sim, né, cara? Fazer Cristo conhecido os 4 cantos do com mundo, certeza. Cara. É usar as mídias, as plataformas para levar o evangelho adiante, né? E nessa questão de discipulado, cara, de cuidado, como que a gente consegue perceber quando um servo tá sobrecarregado, quando o servo tá, às vezes, desalinhado com a visão, ou tá sobrecarregado, tanto servir, e às vezes entra no ativismo religioso. Como que você consegue perceber isso? Quais são os sinais? O que a gente precisa estar atento? Eu, por ser muito relacional e conhecer as pessoas e conversar muito, às vezes por uma resposta curta e grossa de uma pessoa ali, ou tá tudo bem, sim, você lavou, né? Você já começa a perceber que tem alguma coisa errada, essa pessoa não é assim. Então, eu acho que o maior desafio do líder é observar comportamentos. A gente tem que estar muito atento a isso. Mais do que atento se a letra está passando corretamente no telão, ou se a câmera está ligada, se o social media está lá fazendo o story certinho, você está ligado ao coração, ao comportamento daquelas pessoas. Então você identificar qualquer desvio de comportamento que é fora do comum, já tem que ligar um sinal de alerta. O que é fora do comum? Aquela pessoa está lá todo domingo naquele horário. Chegou um domingo, ela não está naquele horário, naquele lugar. Ou ela cumpre toda a escala certinha, nunca falta. De repente ela fala assim, sem justificativa não vai, né? Ou você tem um voluntário lá que está sempre lá com você, de repente ele começa, poxa, nesse final de semana eu vou ter tal coisa, até avisa, mas você já observa comportamentos diferentes. Então é ali que a gente tem que gastar energia, que a gente tem que atuar, tentar descobrir. E de bate-pronto, a pessoa normalmente vai falar que está tudo bem. Né? De bate-pronto ela vai falar assim, não, tá tudo certo, foi só uma situação, não, mas você precisa ir a fundo. Precisa ir a fundo. Né? Ser intencional, né? Ser intencional e mostrar mais do que isso, mostrar confiança. Mostrar que você pode abrir teu coração comigo. Você pode, né? Você pode falar comigo o que está acontecendo. Sou eu e você aqui, né? De repente tem alguma coisa que eu posso orar por você, que eu posso te ajudar ou te encaminhar para um pastor, né? A gente tem tantos pastores lá prontos para atender, de repente é uma situação que não cabe a mim resolver, mas posso ser o canal para isso, né? Então, Lucas, resumindo, tem que estar muito atento aos comportamentos, né? A parte técnica é importante, mas as pessoas são muito mais importantes. Vidas são mais importantes que coisas, né? Vidas são mais importantes que coisas. Muito. Amém, cara, amém. É isso, é esse o coração, né? Essa é a visão. E, cara, depois de um mundo pós-pandêmico, né, eu creio que a comunicação das igrejas ganhou um buzz muito forte, eu falo aqui sempre, né, por isso que a gente tá tendo todo isso aqui, né, a gente que tá conversando sobre isso. Muito legal. Porque a tecnologia, ela ganhou uma força muito grande, tem ganhado cada vez mais com inteligência artificial. Tudo. E, cara, pra você, como que a tecnologia, ela tem transformado o ministério das igrejas? Não apenas o ministério técnico, mas vários outros ministérios, o alcance da igreja. Tudo. Cara, é clichê responder isso, né? A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, né? Ela pode ser um objeto de conflito, né? Conflituoso, mas a gente também pode usar ao nosso favor. Esses dias mesmo, eu estava em reunião com os pastores, eles falam, por que você não pega IA e faz tudo com IA e não robotiza tudo, e isso aqui. E a gente tem que olhar para isso tudo e trazer equilíbrio, né? Usar a tecnologia ao nosso favor. Então, tem muita coisa hoje dentro do Ministério de Comunicação que não é substituível. Mas, ao mesmo tempo, tem tanta tecnologia que pode nos ajudar e dar mais tempo para o designer, por exemplo, fazer outra coisa. Fluir em outra área, ter mais tempo de criatividade e deixar ali uma automação trabalhar para ele. Né? Então, eu gosto de estar atento ao que está acontecendo aí no mundo, né, e trazer tudo isso ao nosso favor. Eu acho que a tecnologia é nossa aliada, né, mas a gente tem que saber trabalhar com ela, né? Saber usar ela. E mais uma vez, Lucas, posso estar sendo repetitivo aqui, mano, mas para mim equilíbrio é tudo.
em todas as áreas da nossa vida, né? E na tecnologia também. A gente não consegue substituir, por exemplo, não dá para substituir o Lucas aqui por uma IA, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa desse bate-papo, você tá me olhando aqui, eu tô te olhando, vai ter perguntas aqui que vão fluir na hora, essa conexão e tudo mais. Então, a gente precisa entender que pessoas não são substituíveis. A tecnologia, ela vem para trazer um suporte, para ser uma plataforma, apenas, né? Usar ela ao nosso favor. Ter esse discernimento, né? O que a gente tava falando, tem que ter, cara, tem que ter. Exatamente. E assim, cara, vendo toda essa tecnologia, a gente tem investido em equipamentos, tudo. Como que você ali na equipe de vocês, ali com os pastores, tudo, como que você decide quando investir no novo equipamento? Para você, como que é esse processo de organização, tipo, de um roteiro, entre aspas, da questão do quando eu vou investir numa nova câmera? Quando que eu vou investir em um novo software? Tipo, como que funciona esse processo? Tem coisas que não dependem da gente, né? Depende do fluxo de caixa da igreja, mas via de regra, a gente observa alguma coisa, a gente analisa muito o custo versus benefício. O que aquele equipamento vai entregar de bom pra gente. Qual o propósito daquilo? O propósito daquilo. Mas eu gosto mais do que isso. Eu gosto de listar os benefícios que aquilo vai trazer. A partir daqueles benefícios, a gente levar isso para a diretoria, ou para o colegiado pastoral, ou para a tesouraria, para quem quer que seja, essa análise. Eu gosto de trabalhar ainda no formato antigo de fazer PowerPoint, então eu vou lá, levo para lá o projeto, mostro que comprando tal equipamento a gente vai aumentar de repente o público de pessoas em tal lugar, ou vai trazer mais pessoas para aquele evento. Então eu gosto de fazer essa análise. Claro que tem muita coisa que não é mensurável, né? Mas eu sigo esse roteiro. Eu analiso, vejo a relação custo-benefício, mensuro tudo que dá para fazer com aquilo, potenciais ganhos, e levo isso para frente, né? Tem coisas que vai, né? Tem coisas que passa, que é investido, e tem coisas que eu mesmo depois me convenço de que não era, eu acho que era só um agrado para mim ali, eu que gostaria de ver aquilo, né? Então, uma coisa legal que eu uso também, eu sigo várias igrejas, né, no Instagram. Referência. A PIB é uma delas, né? Gosto muito, né, de seguir as igrejas para eu ver como é que as outras igrejas também estão trabalhando com aquela determinada tecnologia, né? Uma outra coisa que eu faço durante as minhas férias na igreja, eu visito igrejas. Volta e meia tô por aqui, tô em outras igrejas para ver que equipamento de câmera que tem diferente, qual que é o modelo lá de iluminação, de som, de painel, do que está sendo feito de diferente, para levar, né? Então essa análise é uma análise muito importante para uma tomada de decisão como um todo. Não, demais. Né? Claro que a decisão final, muitas vezes, vai ser lá do tesoureiro. Mas se a gente leva um bom projeto, né, pautado com justificativas, né, do que vai ser feito, né, com o retorno esperado, a gente consegue ali uma aprovação para aquilo que vai trazer um ganho para a igreja, né? No final das contas, o que a gente quer? Mais excelência. Exatamente. Servir com mais excelência. Trazer mais excelência, mais conforto, mais qualidade para quem está nos acompanhando em casa, por exemplo. O Senhor merece isso. Né? Com certeza. Uma coisa que eu falo, cara, às vezes a gente olha, sei lá, um festival mundando aí, sabe? Tipo um Rock in Rio da vida, esses aí. Cara, em tecnologia de ponta última, em questão de toda a estrutura. Daí a gente olha pra igreja, não, cara, Jesus merece o melhor, sabe? Com certeza. A galera pra carne tá fazendo o melhor. Do melhor. E se a gente tem como investir, né? Por que não? Por que não? Né? Exatamente. E uma coisa que eu olho também, mano, é o seguinte, eu não sei se você já fez esse exercício, de assistir o culto de casa, com o olhar de membro, assim, né? Você começa a observar muita coisa. Poxa, por que aquela GC, não tem uma GC ali? Como que é o nome dessa pessoa que tá falando? Pô, por que não tem... Ele tá falando de tal coisa, por que não tem um QR Code aparecendo para levar para aquilo? Esse take assim. E esse take, poxa, por que não aproxima mais do pastor na hora que tá falando? E você começa a olhar aquilo e você, muda o teu olhar. Então, às vezes, o que falta pra gente é não olhar de cima, né? E olhar do lado. Exatamente. Né? Olhar, na verdade, ter essa macrovisão. Um macro. Né? Essa macrovisão é muito importante, porque daí a gente consegue defender algo que vai ser bom para todo mundo. Sim, demais. Que bênção, cara. Glória a Deus. É muito isso. É a visão da questão da gestão, da liderança e do benefício para a glória do Senhor. Né? É o que a gente tem falado todo o podcast. Mas
Glória a Deus, tá chegando no fim aí, que conversa Massa. boa, de verdade. Sensacional. Realmente um privilégio, mais uma vez, ter te Muito bom recebido tá aqui, aqui. cara. Realmente entendendo como gerir a equipe, conflitos, né? Que a gente Sim. precisa enfrentar esses conflitos. A gente precisa pedir a direção do Senhor, ter Com o certeza. discernimento, né? Tudo. Então, glória a Deus. Mas, cara, pra finalizar aqui, qual conselho você daria pra alguém que está começando a liderar uma equipe técnica? Que, tipo você, recebeu o convite, ou tá numa igrejinha pequena, só tem ele tá querendo formar outras pessoas junto pra querer dar uma excelência. Que conselho você daria com esses anos de experiência que você tem? Claro, antes de buscar o Senhor, né? Buscar nele sabedoria, isso acho que é básico, mas eu diria estude pessoas. Né? Procure entender sobre relacionamento, sobre inteligência emocional. Né? Isso é muito importante. A gente vai lidar com pessoas a todo momento. Seja para cima com pastores, com líderes, seja para o lado com seus pares, seja com pessoas que estão ali começando para baixo. Então, uma inteligência relacional e emocional para esse momento é muito importante. Invista nisso. Invista nisso porque é onde você vai ser sugado, é onde você vai ser requisitado, né? Então é muito, muito importante que essa pessoa busque ter uma boa comunicação, buscar ter empatia, ouvir. Cara, capacidade de ouvir. Hoje, muitas vezes, a gente só sabe falar. Só sabe falar, não ouve. Né? E ouvir é fundamental. Fundamental. A gente tem 2 ouvidos e uma boca porque a gente tem que ouvir mais do que falar, né, Lucas? Então, eu diria isso, assim, buscar se capacitar nessa área. Depois vem o técnico. Para mim, o técnico vem depois disso. Então, eu diria espiritualmente, primeiro, tá ali ligado com o Senhor, ter a sua vida de devocional, né, buscar as práticas mesmo espirituais, né, viver uma vida de jejum, de oração, de leitura da palavra, etc. Aí, buscar ter inteligência emocional e relacional e saber ouvir. Amém, cara, amém. Glória a Deus. E agora eu queria que você respondesse daqui olhando para tua câmera ali, que é aquela. Ali. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para todos os líderes de equipe técnica das igrejas pelo Brasil e pelo mundo, qual seria? Não desista. Muitas vezes nós, líderes de ministério de comunicação, vai passar pela nossa cabeça, principalmente quando a gente está sobrecarregado, quando o pastor está enchendo a gente de demanda, vai vir aquela vontade de desistir. E eu, por muitas vezes, passei por isso, e eu digo para você, não desista, é passageiro, é uma situação que vai ter solução, então busca no Senhor sua força, o Senhor está te olhando, vai te recompensar, porque o que você está fazendo não é para pessoas, é para o Senhor, e pode ter certeza, você líder, que o que você está fazendo vai chegar muito além do que você imagina. E isso é uma grande recompensa. Amém, cara. Glória a Deus, glória a Deus. Mano. Que benção, benção. Falou comigo isso daí. Olha aí, ó. É isso aí. Glória a Deus. Fala comigo até hoje. Exatamente, cara. Que benção. Então, mais uma vez, irmão. Poxa, Lucas. Obrigado aí, cara, de verdade. Mano. Pelo privilégio de ter você com a gente. Muito bom. De verdade. Então, a gente tá chegando no final aí de mais um broadcast do Reino. Então, se você acompanhou a gente até aqui, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal, curtir, comenta aí o que você achou, o que Deus falou com você. Compartilha com os membros de equipe, líderes que você conhece. E realmente a gente venha estar com o coração voltado para o Senhor. Lembrando que nós não estamos apenas operando equipamentos, né? Mas nós somos ministros e missionários técnicos deste lugar. Então, até o próximo broadcast do Reino. Deus abençoe. Show de bola. Show!